Aleluia. Amém, irmãos? Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia. Não precisa colocar agora, viu, meu irmão? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Você que trouxe a sua Bíblia folheada ou online, livro do profeta Isaías. O capítulo é o 53. Livro do profeta Isaías. Só peço uma coisa à igreja, ao povo de Deus. Quem é povo de Deus, dê glória a Deus. Só saia se for uma urgência. Uma urgência. Amém, irmãos? Só saia deste lugar se for uma urgência. Sai deste lugar para tomar um copo com água, se for uma urgência. Porque tem pessoas que precisam tomar o copo d'água. Mas se for só para passar um tempo lá fora, não saia. Quem está entendendo, diga amém. Isaías 53. Peço ao nosso irmão Luander. Por que o nome de você é tão difícil? Luanderson? Luander. Pode chamar de Luan. Luan, pronto. Luan. Coloca aí, Luan, por favor, Isaías 53. A gente já está se acostumando já com a tela, sim ou não? Já está se acostumando com a tela, sim ou não? Sim. É realidade na nossa vida, irmãos. Nos dias de hoje. No passado aí você não tinha um celular que tinha a Bíblia dentro. Hoje aí você tem um celular que tem a Bíblia dentro. E fica mais fácil de manusear. Fica mais claro, a letra fica maior se quiser. E hoje está aqui. Isaías morando no meio de um povo que até então não queria saber de Deus. No nosso contexto, irmãos, muitas vezes o povo de Deus falava da sua palavra para nós, e nós também não dávamos crédito, sim ou não? Sim. Isaías cheio do Espírito Santo. Isaías diz: Senhor, me envie, porque eu vou falar de ti. A Bíblia diz que o anjo tocou em seus lábios com uma brasa de fogo. E o próprio Deus vai dizer: a quem enviarei? A quem eu vou mandar? Isaías diz: eu vou, Senhor. Eu vou. E falarei o que o Senhor mandar. Isaías veio no seu tempo e falou. Nesse tempo de Isaías, ele também já está falando de Jesus nesse mesmo texto. Não fugiu nada, irmãos. Passa-se o tempo, o povo creu, não todos. Um grande número creu. No nosso contexto de hoje, quem crê nessa palavra, dê glórias a Deus. Quem crê nessa palavra, dê glórias a Deus. Fique de ouvido atentos. Que nada tire seu foco. Nada e ninguém. Isaías vai dizer no versículo 1: Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele aqui está fazendo pergunta: quem creu na nossa pregação? Quem tomou posse da palavra de Deus? Quem é que reverencia a palavra de Deus? Quem é que respeita a palavra de Deus? Quem é que adora a palavra de Deus?
Alguém aqui louva a palavra de Deus? Isaías vai mais adiante e vai falar para mim e para você. Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Isaías aqui agora está falando de Jesus. Nenhuma beleza ele tinha. Tira para nós do nosso contexto de hoje, irmãos. Quantas pessoas ouvem a palavra? Quantas pessoas, irmãos, precisam ouvir e ter a palavra, reverenciar a palavra. Nós como igreja hoje, nós temos que reverenciar essa palavra, nós temos que respeitar essa palavra, nós temos que adorar essa palavra, e não é de todo jeito. Não é de todo jeito. Não é brincadeira, irmãos, estar aqui. Não é brincadeira estar aqui. E não é brincadeira estar aí no seu lugar. Não é brincadeira estar lá fora. Eu ouvi essa semana de um homem com uma lata de cerveja em sua mão. Ofereceu a um irmão da igreja. É outra denominação, não da nossa aqui. E esse irmão desta outra igreja diz: eu não bebo, eu sou crente em Cristo. Sabe o que a pessoa com a latinha de cerveja disse? Eu também sou crente, só que eu sou crente lá na minha cidade longe, não em Mamanguape. Se eu estivesse nesse momento, se eu estivesse nesse horário, eu tinha falado para ele: meu irmão, seja crente em Cristo lá fora, na sua cidade. Seja crente em Cristo aqui onde você está. Seja crente onde você pisar com a planta do pé. Uma coisa, irmãos, é dizer que você é crente, e uma coisa é viver essa palavra. Até o inimigo é crente, e quando fala dessa palavra, ele cai por terra em nome de Jesus. Quem está entendendo, dê glórias a Deus. Deus não é de brincadeira, irmãos. Não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar com Jesus. Não podemos brincar com o Espírito Santo. Deus olha dos céus, do seu trono, e não vê um justo na terra. Ele levanta os seus profetas para falar a sua palavra, para falar que Deus enviaria o seu filho. Passa-se os anos, Jesus veio. Jesus veio, irmãos. E diz a Bíblia Sagrada, Isaías 9, capítulo 9. Vá para lá. Isaías capítulo 9. Olha o que ele falou, o próprio Isaías. Versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, e o seu nome será Deus Forte, e o seu nome será Pai da Eternidade, e o seu nome será Príncipe da Paz. Quem está entendendo, dê glórias a Deus.
Olhe para o seu irmão do lado. Eu vou olhar para Jonas. Não brinque com Deus. Diga para mim: não brinque com Deus. Chegou um tempo, irmãos, que nós adoramos a Deus ou não adoramos, que nos prostremos diante dele ou não. Essa palavra não é brincadeira. Jesus, ele pagou um alto preço por causa de mim, por causa de você e por causa de toda a humanidade. Evangelho de João. Vá para lá, meu irmão. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, ela é Deus. Jesus, ele é Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 2. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este, versículo 7, veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. No versículo 8, não era ele a luz, não era João a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, aqui é lindo, irmãos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus, aos que creem no seu nome. E eu pergunto a você: se você crê no nome de Jesus, dê glórias a Deus. Creia nesse nome. É o nome que está acima de todos os nomes. Alguns dias atrás, fui fazer uma visita à minha cunhada lá no HGM, no hospital. Doentinha lá numa cama. Fui na hora da visita. Falamos de Jesus para ela. E eu falei para minha esposa que estava do meu lado, eu digo: vamos andar nas outras salas?
Cheguei em outra sala vizinha. Tinha um irmão nosso. Não é desta denominação, é de outra denominação, mas é irmão nosso. E eu soube naquele momento, conversava com ele tudo, aquela festa toda. Mas eu, naquele momento que estava na visita, ele estava com um acompanhante, um parente seu. E o ajudante que estava com ele, o seu parente disse: irmão Doda, é filho pródigo. E quando eu olho para aquela pessoa em cima daquela cama, eu digo: não diga isso não. Filho pródigo e não voltou para Jesus ainda? Quer voltar agora? Porque eu falei isso, irmãos, porque a qualquer momento Jesus virá. E nós temos que estar lavados, remidos e arrependidos no seu sangue. Sabe o que o irmão disse? Quando eu chegar em casa, eu vou voltar para Jesus, em cima de uma cama. E eu fiz a segunda pergunta: quer voltar para Jesus agora? Ele disse: não. Quando eu chegar em casa eu volto para Jesus. Ali nós abençoamos. Fui para outra sala, uma terceira sala. Estava uma senhora, uma irmã nossa, mora lá no Zabelê, já depois da rua do meio em cima, deitada em uma cama. Ainda sua idade avançada, mas estava ouvindo e falando. Eu dei a paz do Senhor à sua filha, as duas filhas que estavam lá, e dei a paz do Senhor a ela. E ela disse: amém. Eu disse: minha irmã está firme com Cristo? E ela disse: estou. Eu disse: glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, que esperam para amanhã, e não sabemos o amanhã. Graças a Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, que esse irmão já saiu de lá, já está na sua casa. Eu não sei ainda se ele voltou para Cristo, mas amanhã à noite, se Deus quiser, eu vou lá. Se ele não voltou ainda, eu vou falar de Jesus novamente e vou perguntar a ele: quer voltar hoje? É o nosso trabalho, igreja. Às vezes nós estamos tão perto de um parente nosso e não falamos de Jesus. Falamos de trabalho, falamos de viagem, falamos de festa, falamos de tudo e de todos, menos dizer pai, mãe, filho, filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta. Você quer entregar sua vida a Jesus? Tão difícil. Mas Jesus nos escolheu para que eu e você faça a diferença, irmãos. Como eu queria que o pastor Berenildo tivesse aqui. Eu aprendi a estar perto do meu pastor. Primeiro, segundo e terceiro pastor que eu tive nessa igreja. Sempre perto, aprendendo a palavra. Aprendendo a palavra. Mas está em sua casa, com a sua esposa. Ela está dodói e carece das nossas orações. E vamos orar. E Deus vai levantar. Quem crê, diga amém. Ele levanta. João, em seu testemunho, no versículo 19 do capítulo 1, ele vai dizer assim: e este é, versículo 19, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Sacerdotes e levitas foram mandados até João e perguntaram: quem és tu?
Olha para o teu irmão do lado. Eu vou olhar novamente para Jonas. Pergunta para mim também, Jonas: quem és tu? Fala novamente, olhando para o teu irmão do lado, ou irmã: quem és tu? Versículo 20. E confessou, e falou, e disse, se expressou, e falou. E não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. 21. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? Quem és? Se tu não és o Cristo, quem tu és? Quem tu és? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Quem és tu? Quem és tu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu tenho que testemunhar e falar que eu sou de Cristo. Eu tenho que testemunhar e falar: eu sou de Jesus. E não negar. Muitas pessoas estão negando Jesus. Não negue Jesus, nem para o A, nem para B e nem para Z. Fale o que Jesus fez na tua vida. Ele está te vendo. Se eu estivesse naquele momento com esse homem que diz que é crente em Cristo, eu ia falar para ele: se converta, entrega a tua vida a Jesus, confessa Ele como teu Salvador, porque quem é de Cristo não faz isso. Ele está te vendo. E o que é feito aqui, as consequências virão aqui. Não tem jeito. Lei da semeadura. É por isso que eu te falo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem abriu os ouvidos para que essa palavra entrasse e ficasse guardada, e a praticasse e a falasse o que a palavra é? João disse, versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Quem dizes de ti mesmo? Isso aqui é interessante. Que dizes? O que tu fala de tu mesmo, João? Tu não és Elias, tu não és o Cristo, tu não és o profeta. Então quem és tu? O que é que tu fala de tu mesmo, João? Olha o que ele disse no versículo 23. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu tenho que endireitar o meu caminho, como diz
a palavra de Deus. Você tem que endireitar o seu caminho, como diz a palavra de Deus. Jesus, ele virá e não tardará. Eu peço ao meu irmão que está na mesa que coloque, por favor, Evangelho de São Mateus, o capítulo 25. Não brinque com Jesus. Mateus 25. Versículo 1 adiante. Palavras de Jesus na narrativa de Mateus. Quem é esse Mateus aqui? Levi, aquele que foi falado de 5 horas da tarde aqui pela irmã Marta. Levi estava trabalhando, que é o próprio Mateus, em uma recebedoria, mexia com dinheiro. Jesus chega, vê ele e diz: segue-me. E o que foi que Levi fez? Seguiu. Quem segue Jesus, dê glórias a Deus. Siga todos os dias da sua vida. Testifique de Jesus todos os dias. Fale de Jesus todos os dias, para aqueles que estão necessitados dessa palavra que se chama Jesus de Nazaré. Esse texto é bem conhecido, já está guardado no nosso coração. Nós ouvimos muito esse texto. E na narrativa de Mateus ele vai dizer que 10 moças, em outra tradução 10 virgens, 10 prudentes, 5 não, e 5 sim. Fala de 10 virgens. Para você ver, irmãos, que nós não devemos fazer de todo jeito para Jesus, porque o grande dia do Senhor virá. Quem está esperando nesse grande dia, dê glórias a Deus. Eu também estou. É por isso que eu tenho que me preparar. Ou seja, eu tenho que estar preparado todos os dias. Você tem que estar preparado todos os dias. Você que está aí do outro lado, você tem que estar preparado todos os dias. Você que está no conforto da sua casa, na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, na sua rede, no seu tamborete, no seu banquinho, esteja preparado para a vinda do Senhor. Escute uma coisa, irmãos. Aqui vai falar do reino dos céus. E não entra no reino dos céus aqueles que fazem do seu jeito, da sua forma. Tem que ser do jeito que Jesus disse. Não tirar A, não tirar B, da forma que ele falou. Não tirar o agudo, não tirar o ponto, não tirar o tio na interrogação, nada disso. Não tirar uma palavra, nem colocar uma palavra. É da forma que as escrituras sagradas estão. Vai dizer no versículo 1 de Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do esposo. Eu pergunto a você, quem é o esposo? Quem é o esposo? Não sabe quem é o esposo? O esposo é Jesus. O esposo é Jesus. Está no versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Quem é o esposo? Jesus. Quem é o noivo na Bíblia? Jesus. Quem é o pai na Bíblia? Jesus. Versículo 2. 5 delas eram prudentes e 5 não prudentes, loucas. Versículo 3. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. 5. E tardando o esposo, ele não tardou. A Bíblia diz que o escritor, ele colocou essa palavra, tardou. Deus, ele não tarda.
Não tarda. Ele só não veio naquele momento. E as virgens estavam esperando. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele: não é no seu tempo, é no tempo de Jesus. Agora diz aí: Jesus mandou eu e você orar e vigiar. Amém, irmãos? Elas dormiram. Não foi só as 5 loucas que dormiram, as prudentes também dormiram. Escute uma coisa, irmão, eu e você vai dormir. Quem vai dormir hoje, dê glórias a Deus. Vamos descansar, colocar a cabeça no travesseiro e descansar, e pedimos a Deus que o sono seja suave. Quem está entendendo, dê glórias a Deus. Quantas pessoas, irmão, querem dormir e não conseguem? Toma medicamento e não consegue. Toma suco de maracujá todos os dias para dormir e não consegue. Mas eu e você coloca a cabeça no travesseiro. Quem tem travesseiro e quem não tem também dorme. Quem está entendendo, dê glórias a Deus. E o sono é suave, leve. Qualquer barulho acorda. Foi assim com elas. Houve um barulho. O esposo está vindo. O noivo está chegando. Elas se acordam, se levantam. E a Bíblia diz para nós, irmãos, e as 10 se levantaram, acordaram, e foram ao encontro de quem? Do noivo, do esposo. Só que 5 delas ficaram na escuridão. Não tinha mais o azeite, não tinha mais o querosene no nosso contexto para acender. Não tinha mais. Acabou. Mas as 5 tinha, irmãos. Quem tem azeite aí, dê glórias a Deus. O azeite é a palavra, irmãos. Essa palavra tem que estar dentro de nós, nos ajudando, nos purificando, nos santificando, nos dando força, nos dando vigor, todos os dias. É por isso que Deus vai dizer a Josué: Josué, medite nela dia e noite. Dia e noite, Josué, medita nela, lê ela. E Ezequiel, Deus disse: Ezequiel, o que tu achar, tu come. O que foi que Ezequiel achou? A palavra. A Bíblia diz que ele achou um rolo, e ali ele comeu o rolo. Eu fiquei lendo esse texto e digo: Senhor, é para comer a folha? Não, é figurativo. Simbologia. Quanto mais você lê, você se alimenta mais. Quanto mais você busca, você se alimenta mais. Quanto mais você corre ao encontro de Jesus, você se alimenta mais. Ezequiel, o que tu encontrar, tu come. E a Bíblia diz lá no capítulo 3 de Ezequiel, que ele encontrou o rolo e comeu. E a Bíblia diz, irmãos, que era mais doce do que o mel. Quem está entendendo, dê glórias a Deus. Essa palavra é mais doce do que o mel. No versículo 6, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Houve um grito: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Quem saiu ao encontro? As 10. Versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Olha o interessante aqui, no versículo 8, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. 9, mas as prudentes responderam dizendo: não seja que caso que nos falte a nós e a vós. Ide, vão antes ao que vendem e comprai-o para vós. Elas foram comprar o azeite. Simboliza o Espírito Santo. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele com fé. Olha para ele do lado e diz assim: não se compra o Espírito Santo, é dado de graça. Tem pessoas às vezes que precisa comprar. Não, irmão. Você precisa comprar o feijão, o arroz, a carne, o peixe, para encher o bucho, a matéria, o físico. Mas o Espírito Santo é dado
de graça, ninguém compra. Se você faz algo pela igreja, se eu faço algo pela igreja, a Bíblia me diz lá em Mateus, no capítulo 6 adiante, naquele sermão de Jesus, se você der com a mão direita, esconda a... O que eu dou na casa do Senhor, o que você dá na casa do Senhor, não é para falar, meu irmão, é para dar. E ponto final. O teu pai está vendo do céu e vai colocar na tua mão o que você merece. Entenda isso. Tem pessoas que querem comprar, e pior ainda, fala que dá. Tem que ler a Bíblia, tem que entender a Bíblia. Seja prudente, irmãos, e não loucos. Você não é louco. A igreja de Cristo é prudente, e quem é a igreja de Cristo dê glórias a Deus. Você não é louco, você é prudente. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? Chegou quem? O esposo, deve estar aqui, é onde está. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Fica atento. Fica atento. Ao comprar algo e o esposo chegar, quem está entendendo, dê glórias a Deus. Não faça do seu jeito, porque tem alguém te olhando e te vendo. O que eu estou comprando? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, o que eu estou comprando? Eu vou comprar algo para machucar o Espírito Santo, para deixar o Espírito Santo triste? Eu vou fazer isso? Claro que não, irmãos. Vigie, seja prudente. No versículo 10: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E entraram com ele para as bodas. E entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu depois? Fechou a porta, irmãos. Não brinquemos com Deus, porque chegará um tempo que Ele vai fechar a porta. Ninguém vai mais abrir, porque quem fechou foi Jesus. Não, mas Jesus é misericordioso, eu sei que as misericórdias de Deus são a causa de nós somos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre, eu sei. Mas escute uma coisa: no grande dia do Senhor, irmãos, não tem mais isso. A misericórdia vai permanecer, vai, porque Ele é justo e fiel, mas Ele virá como juiz, já vai julgar, já vai dizer: eu não conheço você, eu não conheço você, eu também não conheço você, eu também não conheço você, mas eu conheço você. Venha, eu conheço você, venha. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, vai chegar um dia e muitos não estarão com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós fazemos o nosso calendário, e o calendário do grande dia, só quem sabe é Deus. É por isso que nós temos que ser prudentes. Prudentes. Porque pode ser de meia-noite, como foi aqui. Isso é uma figura para mim e para você. Pode ser qualquer momento. Parou e analisou se for hoje de meia-noite? Eu não sei. E ai de mim se eu disser. Mas já parou e pensou? Se for quando acabar esse culto aqui,
Quando eu e você for para casa, para nossa família. Ei, escute uma coisa, irmãos. Nós amamos a nossa família, sim ou não? Amamos a nossa família, sim ou não? Mas escute uma coisa: se não se converter, irmãos, se não se arrepender do seu pecado, irmãos, acabou. Olha o que vai dizer o texto para nós aqui, irmãos, no versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. 11. E depois chegaram as 5. E depois, versos 11, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, 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 Senhor. Não adianta mais, irmãos. Pode chorar, pode gemer. É o grande dia, irmãos. A Bíblia nos ensina que dois homens, irmãos, um era rico e o outro era pobre e mendigo. O rico tinha tudo. Queria comer queijo, comia. Queria ter carro novo, tinha. Queria apartamento, tinha. Queria o melhor animal, tinha. Porque era rico. O outro não tinha nada. A Bíblia vai nos relatar, no Evangelho de Lucas, em alguns evangelhos, a Bíblia vai nos relatar, irmãos, que o mendigo morreu. Foi aos seus de Abraão. O rico também morreu. Foi sepultado. Houve um encontro, uma figura, para que eu e você entenda: existe céu e existe inferno. Diz a Bíblia que teve um encontro. O rico, ele conheceu o pai Abraão, e disse: Pai Abraão, manda que, e conheceu Lázaro. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta. Não foi um copo d'água não, viu, irmão? A Bíblia diz a ponta do dedo. O dedo. Vou botar o dedo, mas quem vai tomar essa água sou eu. A ponta do dedo. Se molhar a ponta do dedo, cai no máximo 2 gotas. A primeira vai cair porque eu balancei, e essa segunda vai dar trabalho para cair. Aí cai. Olha que a ponta do dedo, pai Abraão, para saciar a minha sede. Estou morrendo de sede. Pai Abraão disse: não tem como. Na terra tivesse tudo. E agora? Gastasse. E nem ajudou a ele. Porque a Bíblia diz que ele comia das migalhas que caía da sua mesa. O resto não ajudava. Não ajudava, irmãos. Tem algo aqui entre eu e você que não podemos passar um pelo outro. Quem está lá, e quem está aqui. Lázaro, ele está no conforto. Sofreu na terra, mas está no conforto. Se você está sofrendo, isso vai passar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está tratando com você. Deus está cuidando de você. Ele vai te ajudar, porque Ele é fiel. O rico pai Abraão, então manda que uma pessoa lá na terra ressuscite, ou manda alguém lá, porque eu tenho 5 irmãos na terra, para que não venha para esse lugar de tormento. Abraão disse: não, nem se alguém ressuscite, eles vão acreditar. Lá está a lei e os profetas. Quem é profeta de Deus, dê glórias a Deus. A lei está aqui, irmão. Não pode. Acabou. Não volta mais atrás, irmãos. Isso é para você e eu entender que existe inferno, existe um lugar de paz, vida eterna, e existe um lugar de dor, choro,
pranto e clamor, tormento eterno. Quer água e não tem água. Isaías vai dizer: o germe nunca morre e o fogo nunca se apaga. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: não brinque com Deus, você vai para o céu. Se não brincar com Deus, amém, irmãos? Não brinque. E se você brinca, a partir de hoje, peça perdão a Deus. Ele está te vendo e está esperando por mim, esperando por você, para que eu e você abra o nosso coração. Para finalizar, está no versículo 12. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que vos não conheço. O que foi que Jesus disse aqui na narrativa de Mateus? Em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra de salvação. Olhe novamente para o seu irmão e diga para ele: palavra de salvação. Quem está entendendo, dê glórias a Deus. Fique de pé no seu lugar, porque o meu horário já chegou.